ter uma satisfação, né? Porque tem até uma frase que eu ouvi uma vez que fala o seguinte: quando você trabalha com aquilo que você gosta, parafraseando um pouco, você nunca mais vai ter que trabalhar. Ou seja, o trabalho, né, quando você gosta, você é movido, né, por fazer algo, acaba virando uma diversão e Uhum. deixa de ser trabalho, né, um fardo, aquela coisa chata e difícil, né? Claro que a gente tem muitos desafios, né? Isso em qualquer área, qualquer profissão, qualquer área da nutrição. Mas quando a gente tem, né, objetivos, ideais, coisas que nos movem, né, a estar atuando naquela área e não só trabalhando para pagar contas, eu acho que as coisas ficam mais leves. Então eu vou, é um bate-papo, né? Essa é a segunda vez que a Glaucia me convida para falar sobre esse tema na disciplina. A primeira vez foi em 2020, foi em junho de 2020. Foi E no eu auge fiquei da pensando, pandemia, né? no auge da pandemia, eu fiquei pensando como que o tempo passa, né? Já vão fazer 2 anos. E É. aí eu lembro que naquela época, assim, a gente nem, pelo menos eu, nem tinha tanto hábito de fazer aula online, reunião online. E aí Aham, eu lembro que a gente usou o Zoom na primeira vez, aham. deu uns problemas de conexão e caiu a conexão. No fim das contas, eu acho que eu tive até que repetir a aula de novo, porque assim eu não conseguia entrar e também eu acho que os sistemas naquela época eles estavam se adaptando, né? As É. plataformas. E aí eu fico pensando, né? O tempo passa e como que o ser humano se adapta a tudo, né? Hoje em Uhum. dia eu já fiz, essa é a quarta reunião, não, quinta reunião que eu estou fazendo hoje, No de dia, maneira amiga. online. É. E aí, assim, por um lado, facilita, né, muitas coisas, mas ao mesmo tempo também a gente fica com saudade de ter, assim, né, o contato É. presencial com as pessoas. Outro dia eu fui num evento de nutrição e aí eu fiquei feliz de ver o auditório cheio, assim, reencontrar as pessoas, foi bem legal. Mas então deixa eu. Aí eu fiz uns slides aqui para poder ilustrar o que a gente vai falar. É, Vai nos Deixa três pontinhos. Ah, não. Do lado dos três pontinhos tem um quadradinho com uma setinha compartilhar, dentro. né? Esse é diferente, o layout É desse é diferente. diferente, né? É É, porque ele é da universidade? é o que a universidade Entendi. recomenda, utiliza, que a gente usa gratuito, é Ah, ilimitado de tempo. Aí você clica na sua tela e aí ele vai dar a opção compartilhar. uhum. Beleza, compartilhar. Mas não tá engraçado que não está Não tá aparecendo. azul, ainda não tá azul. Clica em cima da imagem que aparece a tela. Tá aparecendo a tela do seu computador dentro de um quadrado. Isso. Clica em cima da sua. Isso, Ah, pronto. tá. Aí eu abro a minha apresentação. Pronto. Aí Uhum. agora vai compartilhar a sua tela, você compartilha. Isso, ótimo. Perfeito. Tá todo Beleza, aí mundo deu, né? vendo? Para mim tá ótimo. Eu vou só Beleza. fechar meu microfone, Tati. E aí, gente, eu vou colocar o negócio da chamada aqui no chat, tá Tá. bom? Uhum. Deixa eu só controlar o horário aqui, porque é, tem hora que, né, eu falo muito, senão a gente vou acabar extrapolando. Tem mais alguém para falar hoje, Glau? Não? Tá. Não, fica tranquilo. Então, falando um pouquinho, né, já falei um pouquinho sobre o meu currículo, né? Estudei na Universidade Federal de Ouro Preto, junto com a Gláucia. Atualmente, eu sou estudante de mestrado de Políticas Públicas de Saúde na Fiocruz de Brasília. Estou atuando também num projeto do Ministério da Saúde, que é a Estratégia Proteja, que é uma estratégia de combate à obesidade infantil. Estou fazendo parte também de uma ONG que tem até muito a ver com o que a gente vai falar hoje, que é o Gastromotiva. Quem é aí do Rio, né, deve conhecer, que eles fazem um trabalho de gastronomia social, tem uns trabalhos bem interessantes em relação ao desenvolvimento social, eles têm cozinhas comunitárias, banco de alimentos, bem interessante o trabalho que eles fazem também, bem nessa pegada assim, do combate à insegurança alimentar e nutricional da população, principalmente agora nesse cenário de pandemia, né, que a gente tem vivido, né, porque a pandemia ainda não acabou.
E a gente percebe, né, pelos estudos, pelas pesquisas, o tanto que a população ficou impactada, né, em relação à situação mesmo, né, de segurança alimentar e nutricional. Então, houve uma vulnerabilização muito grande, né, em relação a essa questão, e aí o Gastromotiva, ele atua muito nessas frentes. Atualmente eu sou nutricionista da Prefeitura de Nova Lima, mas eu estou licenciada também, que eu sou funcionária pública da Prefeitura de Betim, né? Eu não sei se eu falei, mas eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, e aí eu trabalho nessas duas prefeituras que são próximos a Belo Horizonte, fazem parte da região metropolitana de Belo Horizonte. E aí, na Prefeitura de Nova Lima, eu atuo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e na Prefeitura de Betim, eu sou funcionária da Secretaria de Saúde, e aí trabalho, né, com outras políticas relacionadas ao SUS. Já fui também membro do Conselho Regional de Nutrição aqui, né, de Minas. Já trabalhei também com alguns projetos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nessa área de alimentação escolar. Atuei também na Prefeitura de Belo Horizonte já por um tempo, numa Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional. E já atuei também na área de alimentação coletiva, né? Foi quando eu dei a partida, assim, na minha trajetória profissional. Então, atualmente, né, essa aqui é a equipe que trabalha comigo em Nova Lima, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar, vocês já devem ter estudado isso em alguma disciplina. Os alunos estão em qual período que fazem essa disciplina, Glaucia? Essa disciplina ela é um tópico, é como se fosse uma eletiva. Então, Entendi. em Então, tem tese, vários qualquer períodos. aluno pode pegar. Mas a Entendi. maioria aparece a partir do sexto. Eu falo que aparece assim, aparece para ele, né, optar a partir do sexto, por aí, né, Euline? Isso aí. Ah, entendi. Então, a grande maioria fez ou está fazendo a disciplina de políticas públicas. Ah, legal. Tá? E aí, na disciplina de políticas públicas, certamente vocês vão estudar alguma coisa sobre o PNAE, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar. E aí, assim, é uma grande paixão, eu gosto muito de trabalhar no PNAE, né? Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem, assim, de fato, modificar realidades, né? Porque no país que a gente vive, e agora mais do que nunca, né? Com todo esse cenário, como eu falei no início da apresentação, mas antes mesmo da pandemia, né, a gente sabe que tem crianças, tem adolescentes, jovens que ainda vão na escola para se alimentar, né? Então, o programa ele tem uma importância muito grande. Inclusive o PNAE ele é uma vitrine, né? Esse programa é uma vitrine para outros países. Eu me lembro que quando eu trabalhava na Prefeitura de Belo Horizonte, a gente recebia visitas, né, de vários países, assim, da Europa até, inclusive, mas tinha países da América Latina, da África, que vinham conhecer várias políticas de segurança alimentar e nutricional que a Prefeitura tem, que a Prefeitura de Belo Horizonte sempre foi referência nessa área, e com o PNAE, as pessoas ficavam encantadas, assim, de como que funciona, né? Como que foi criado, como que foi idealizado o programa. É claro que temos muitos desafios, né? Porque a gente tem um país muito grande, então existem realidades muito grandes, diferentes, né? Eu falo assim que atualmente no município onde eu trabalho, eu sou privilegiada, porque é um município que dá um valor muito grande para a alimentação escolar. A equipe de nutrição tem uma autonomia muito grande para trabalhar, para sugerir. A gente tem assim uma certa tranquilidade em relação aos recursos, né? Então a prefeitura ela investe muito recurso na alimentação escolar, além da verba que vem do governo federal. Mas, de qualquer forma, eu também já tive que me virar nos 30, porque eu também já trabalhei em prefeituras que tinham uma situação mais desafiadora para trabalhar, com menos recursos, com menos apoio, com menos nutricionistas para trabalhar. Então, mas assim, atualmente, digamos assim, que já tem quase 10 anos que eu estou nessa prefeitura de Nova Lima, a gente tem assim, muita liberdade para trabalhar. Então, aí é uma foto, né, da equipe de nutrição. Em 2019, em 2020, um pouco antes da pandemia, a nossa equipe foi até premiada
pelo Conselho Regional de Nutricionistas, como equipe 5 estrelas, é um projeto aqui do Conselho Regional daqui da nossa região, e aí essa premiação é para poder, na verdade, fugiu a palavra aqui, reconhecer, né, na verdade, reconhecer equipes que se destacam em relação à realização, né, das atribuições que são previstas para aquela área de atuação do nutricionista. E aí, no PNAE, a gente tem uma resolução, que é a 465, que descreve todas as atribuições que o nutricionista deve ter para atuar, né, tudo que ele tem que realizar estando no PNAE. E aí a equipe foi reconhecida por isso, porque a gente atingiu, assim, praticamente 100% de realização dessas atribuições. Deixa eu ver aqui como é que passa, Glau. Para passar é normal, né? Deixa eu ver aqui apresentando. Você vai passando isso, como se fosse seu slide de Isso. apresentação normal. Beleza. É porque demorou um pouquinho para passar, mas deve ser a conexão. E aí, falando também rapidamente sobre o programa, né? Quem já estudou o PNAE já deve ter conhecimento disso, que o PNAE, ele é organizado, né? Através, o que sustenta o PNAE? Ele é financiado com recursos federais, recursos municipais, no meu caso, né? Porque eu trabalho na rede municipal, mas também pode ser financiado com recurso estadual também, no caso da rede estadual de ensino. É o maior programa, né, de maior política pública de segurança alimentar e nutricional do nosso país, né, uma política também pode ser considerada mais antiga. Se eu não me engano, esse ano fez 67 anos. E aí o PNAE, né, de Nova Lima, ele é estruturado, né, com uma equipe de 8 nutricionistas. A gente faz o atendimento dos alunos em 200 dias letivos, e são 8.000 alunos aproximadamente que são atendidos. Então, eu estou fazendo essa contextualização sobre o PNAE para depois a gente chegar no assunto que é foco, né, da disciplina, que são as ações de sustentabilidade. Como que a gente pode trabalhar isso no Programa Nacional de Alimentação Escolar. E aí, essa foto, eu gosto muito dessa foto, né? Ela é até do ano passado, foi quando o PNAE fez 66 anos, hoje já tem 67 anos, né? Sendo considerado referência mundial em segurança alimentar e nutricional. E aí, o programa, ele vai contribuir para o crescimento, para a aprendizagem, desenvolvimento biopsicossocial, para o rendimento escolar, para a formação de práticas alimentares saudáveis, né, dos nossos estudantes. Tem um investimento muito grande do governo federal, né? Então, em 2021, houve investimento de cerca de aproximadamente 4 bilhões de reais, sendo que atendeu cerca de 41 milhões de estudantes da rede pública de ensino no nosso país. Demora um pouquinho mesmo para passar. Você Opa. clicou na... Tá, peraí. Passou. E aí, gente, falando sobre essa importância, né, do PNAE no nosso país, eu acho que nessa disciplina sua, Glau, vocês trabalham também muito essa temática de insegurança alimentar, correto? A gente também trabalha. Vocês também trabalham, né? A gente teve uma aula falando sobre isso. Uhum. E aí, qual que é a importância, né? Como que o PNAE se insere? Qual que é a importância, né, nesse cenário de insegurança alimentar e nutricional? Em 2021, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a Rede Pensan, fez um inquérito de segurança alimentar e nutricional, e na época foi averiguado, né, que cerca de mais de 116, né, milhões de pessoas estavam no estado de insegurança alimentar no Brasil, e mais de 19 milhões de pessoas estavam passando fome no nosso país. Tá para sair o segundo inquérito da Rede Pensan, e esses números certamente já devem ter aumentado. Então, assim, frente a isso, né, todas as políticas de SAM, inclusive o PNAE, eles são primordiais para a gente conseguir minimamente controlar, né, esses números que são assustadores, né? Assim, chega a ser revoltante, né? Um país como o nosso ainda ter pessoas que passam por essa situação. E aí, o PNAE, com a questão da pandemia, né, em 2020, o PNAE ele acabou tendo que ser reorganizado
porque até então o Programa Nacional de Alimentação Escolar ele não previa situações de pandemia. E com a chegada da pandemia, a lei do PNAE ela teve que ser alterada para que os municípios, né, as escolas pudessem fossem autorizadas a repassar os alimentos que os alunos fossem consumir no âmbito escolar, que esses alimentos fossem transferidos para as famílias dos alunos para minimamente conseguir diminuir, né, o quadro de insegurança alimentar dos alunos, já que as aulas presenciais tinham sido suspensas. E aí foram criados, né, materiais na época para poder orientar os municípios, a equipe de nutrição, de como que isso seria feito. E aí, assim, foi uma grande revolução, assim, no PNAE. A gente teve que aprender, se reorganizar de uma maneira muito rápida. E, né, no final, o meu município ficou cerca de quase 1 ano e meio distribuindo esses kits. Mas, assim, a gente vê que isso foi muito importante para a população. E aí, falando um pouquinho, né, sobre as atividades do nutricionista no PNAE, como eu disse anteriormente, tem a Resolução 465, que descreve as atribuições que o nutricionista que atua no PNAE tem que desenvolver. Então, assim, às vezes as pessoas acham que é só desenvolver cardápio, mas vai muito além disso, né? Então, além de planejar compras, participar de processos de licitação, tem a questão do planejamento do cardápio, aplicação de testes de aceitabilidade, avaliação e diagnóstico do estado nutricional dos estudantes, ações de educação alimentar e nutricional, controle higiênico-sanitário dos alimentos, colabora também com o controle social, né, que é exercido através do Conselho de Alimentação Escolar. Então, o nutricionista tem que ter uma parceria com esse conselho, que faz toda a fiscalização do programa. E a gente chega também numa atribuição extremamente importante, né, que tem muito a ver com o nosso assunto de hoje, que é fazer a compra de gêneros da agricultura familiar. Existe uma lei que obriga, né, que os municípios e o Estado adquiram pelo menos 30% do recurso que vem do governo federal. Então, vamos supor, se Nova Lima recebe de repasse do governo federal para alimentação escolar 1 milhão por ano, pelo menos 300 mil tem que ser investido na compra de alimentos da agricultura familiar. E aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Outras ações, né, que o nutricionista tem que fazer, desenvolver projetos de pesquisa. O PNAE é uma fonte inesgotável de pesquisa, então a gente consegue fazer muita pesquisa no PNAE, porque eu também costumo falar que atuar no PNAE é, assim, ser muito versátil, porque o PNAE você tem que saber de UAN, né, porque tudo passa pela produção de alimentos, mas você também tem que saber de políticas públicas, né? Você tem que saber de questões administrativas, coisas que nem sempre a gente aprende na faculdade, tipo, como fazer uma licitação, né? Técnica dietética para elaborar novas receitas. Exatamente, técnica dietética, a questão da clínica, porque a gente faz o atendimento de alunos com necessidades alimentares especiais, então a gente precisa saber dietoterapia, precisa saber para adaptar os cardápios. Então, assim, realmente é ser multi, assim. E eu acho que é por isso que me atrai no PNAE. E aí, né, entrando um pouquinho, né, sobre a questão da sustentabilidade, que é o que vocês discutem nessa disciplina, e eu sei que a Glaucia já convidou outros profissionais, né, para falar como é que isso se desenvolve, né, como que a sustentabilidade pode se desenvolver, né, através da prática profissional. No caso, eu vou estar falando aqui como que a gente consegue aplicar, né, a sustentabilidade no Programa Nacional de Alimentação Escolar. E aí eu não vou focar em conceitos, né, na parte teórica, porque vocês devem discutir isso muito, né? Já devem ter feito muitas leituras, muitos debates sobre os conceitos, e aí eu vou trazer isso para uma questão realmente mais prática. Mas no PNAE, como é que a gente pode vivenciar, né, a sustentabilidade de uma maneira concreta? Né? Então, eu coloquei aí alguns exemplos para vocês, e eu tinha até falado, né,
há pouco sobre a importância de adquirir alimentos da agricultura familiar. Né? A gente sabe que a agricultura familiar é da agricultura familiar que vem, né, a maior parte dos alimentos que a população consome. Né? A agricultura familiar ela tem toda uma preocupação com o meio ambiente, com práticas agroecológicas, práticas de cultivos sustentáveis, que vão totalmente contra, né, a linha, né, do agronegócio, e o PNAE, por ser uma política pública que atinge, né, um número grande de beneficiários. Então, desde 2009, né, a gente tem essa lei que obriga que os municípios façam a compra desses alimentos, porque a gente entende que isso é um benefício tanto para o agricultor familiar, que tendo, né, esse mercado consumidor, tendo digamos que essa reserva de mercado, é uma forma de gerar renda para o agricultor. Então, ele sabe que ele vai produzir e ele sabe que ele vai ter como escoar essa renda, essa produção, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que vai ter todo um cuidado com o meio ambiente, através, né, do cuidado, do uso racional de água, o cuidado com o solo, né, o não uso de agrotóxicos na produção. Eles trabalham muito com um manejo, né, um manejo sustentável mesmo das culturas. E, além disso, os nossos alunos que são beneficiados pelo PNAE, eles têm muito a ganhar. Por quê? Eu vivencio, gente, uma realidade lá em Nova Lima, que os agricultores familiares lá de Nova Lima, eles colhem o alimento horas antes de entregar nas escolas, para você terem ideia. Então, imaginem, talvez vocês, né, vocês consigam imaginar como que esse alimento ele chega fresco na escola, né? E a gente sabe a origem desse alimento, a gente tem como rastrear esse alimento. Então, assim, isso é fantástico, né? O desenvolvimento dessa cadeia curta de fornecimento, né, de alimentos para o PNAE, isso é muito importante, né? Então, assim, todo mundo sai ganhando com isso. Né? Os alunos que vão ter alimentos mais frescos, mais nutritivos, o agricultor familiar e o meio ambiente, né? Pensando nessa questão da sustentabilidade ambiental. Outras questões que a gente trabalha também nas escolas, né? Que envolve também essa questão da sustentabilidade, o aproveitamento integral de alimentos, né? Então, na hora da gente fazer o planejamento dos cardápios, tem toda uma legislação que a gente segue. Em 2020, houve uma atualização da legislação do PNAE, tornando a legislação assim até um pouco mais rígida em relação à oferta dos alimentos que podem fazer parte dos cardápios escolares. A gente ainda está num processo assim de, digamos que, adaptação, porque teve uma certa resistência da comunidade, da população. Vou dar alguns exemplos para vocês, assim, para ficar mais claro em relação às mudanças do cardápio. Cada vez mais, a legislação do PNAE tem ido ao encontro às recomendações dos órgãos de saúde, né? Ministério da Saúde, OMS. Então, a legislação ela foi revisada, a legislação do PNAE, para que várias orientações, né, vários conceitos trazidos pelo Guia Alimentar da População Brasileira, orientações também do Guia para crianças menores de 2 anos, para que esses conceitos, né, fossem considerados na legislação do PNAE. Então, a lei agora, ela orienta cada vez mais que sejam oferecidos menos alimentos ultraprocessados nos cardápios escolares e mais alimentos in natura e alimentos minimamente processados. A lei, né, reforça que, né, essa compra da agricultura familiar, mais uma vez, que ela esteja presente, né, nos cardápios escolares. A lei também do PNAE faz uma restrição grande em relação à oferta de açúcar nas preparações. Então, para as creches, crianças menores de 3 anos não podem consumir açúcar. As crianças maiores de 3 anos, algumas preparações podem conter açúcar, mas ainda assim existe uma restrição da quantidade de vezes que a gente pode oferecer açúcar nos cardápios. Então, a gente tem que, assim,
quebraram a Alguma cabeça. resistência, né? Teve muita resistência no início, né? Porque a gente teve que tirar, apesar de que o nosso cardápio sempre foi um cardápio variado, assim, com muita oferta de frutas, verduras, legumes. Só que os nossos lanches, eles tinham Uhum. coisas adoçadas, eram preparações Voltar. caseiras. Eu Oi. vou dar um exemplo que eu vi na televisão aqui no Rio. Eu não lembro qual era o município, Uhum. mas era uma denúncia. Uma mãe muito chateada na televisão falando que o bolo do filho dela era adoçado com banana. É mesmo, e ela estava revoltada. Ela revoltadíssima. Aí eu falei assim: ah, meu Deus, era tudo, né? É, assim, eu vi ali nitidamente, né, que era uma recomendação. A gente sabe dessa Uhum. questão da redução do açúcar, mas eu entendo quando você fala dessa resistência de mudança de cardápio, que realmente é um choque para a população em geral, né? Sim, foi um choque muito grande. E quando a gente começou a fazer essa transformação, foi a partir de junho do ano passado, quando as aulas presenciais começaram a voltar gradativamente. E aí a gente começou a ter uma enxurrada de denúncias. Eu ia trabalhar e eu praticamente. O meu trabalho era responder ouvidoria, era responder Câmara de Vereadores, era denúncia para tudo quanto é lado, porque as pessoas não entendiam por que que tinha tirado o achocolatado do cardápio, por que que tinha tirado o pão, o bolo. E aqui em Minas, gente, tem uma tradição muito grande de comer quitanda, é o bolinho, é a broa, tudo era feito na escola, mas tudo tinha adição de açúcar, né? Tem adição de farinha e também com o aumento, né, dos índices de obesidade nesse público, né? Não só nesse público, né? A população toda brasileira, né, tem assim aumentado muito de peso, né? Os estudos mostram isso. Mas falando do público, né, que eu trabalho, então assim a lei também veio muito voltada para isso, assim, para oferecer um cardápio com preparações mais nutritivas e com alimento de verdade, né? Então a gente teve que começar a substituir a broa, que era, né, adoçada com açúcar, por um milho cozido, né, por um omelete no lanche. Então, assim, as refeições, o almoço que a gente já servia, não teve muita alteração, porque o almoço sempre teve arroz, feijão, carne, legume, verdura. Só que os nossos lanches, eles tiveram que passar por essa transformação. Então, a gente, assim, tá tentando ser muito criativo. Assim, na Páscoa a gente até teve uma boa repercussão, porque uma servente escolar, ela sugeriu da gente fazer um brigadeiro de chuchu, porque a gente não poderia, assim, porque sempre em algum evento festivo a gente serve alguma preparação diferenciada, e aí esse ano foi a primeira Páscoa com a legislação nova, e aí a gente ficou naquele beco sem saída, né? O que a gente vai fazer? Tem que fazer alguma coisa diferente, porque os alunos sempre esperam, e ao mesmo tempo a gente também faz um cardápio diferente para evitar que os professores deem guloseimas. E aí veio uma cozinheira com essa ideia do brigadeiro de chuchu. E assim, foi um sucesso o brigadeiro de chuchu. Depois eu até compartilho com vocês a receita. Há quem diga que o brigadeiro ficou mais gostoso do que um brigadeiro normal. E a gente só usa para fazer esse brigadeiro de chuchu leite em pó, açúcar, açúcar não, chocolate 50%, porque a gente está fazendo uma transição, né? Daqui a um tempo a gente quer trabalhar só com cacau, mas por enquanto a gente ainda está no 50%. O chuchu e casca de laranja. Então, assim, foi um brigadeiro que fez o maior sucesso. Então, a gente está aí, né, nessa lida aí para conseguir tornar o cardápio. Ao mesmo tempo, tem que ser nutritivo, tem que atender à lei, também tem que ser saboroso, né? Porque se não fizer uma coisa saborosa, a gente vai ter um desperdício enorme, que inclusive vai impactar em questões de sustentabilidade, porque a gente sabe, né, que desperdício de alimento, geração de lixo, né, isso tudo também tem a ver com essa temática. Então, a gente faz também nas escolas, né, controle do desperdício de alimentos, também, né, através, a gente controla isso, né, tem planilhas nas escolas, todos os dias a gente pesa as refeições, controla resto de ingestão, controla, né, sobra limpa, sobra suja, e também a gente faz a aplicação de testes de aceitabilidade, que também são um termômetro, né, para a gente saber quais preparações não estão sendo aceitas, quais preparações a gente precisa alterar alguma coisa, isso tudo para reduzir o desperdício de alimentos.
A gente também faz muitos trabalhos com hortas escolares, inclusive essa semana em Nova Lima teve um evento, a prefeitura investiu, a Secretaria de Meio Ambiente investiu uma verba até alta para comprar kits para desenvolver hortas nas escolas e também, ao mesmo tempo, esses kits são kits de produção mesmo, né? Produção de hortas de média a grande escala. Então, esses kits eles vão ser doados para as escolas, para algumas escolas, e também alguns agricultores familiares vão ser contemplados com esses kits. Por quê? Qual que é o objetivo da Prefeitura de Nova Lima? É que a gente consiga agregar mais agricultores familiares que possam fornecer alimentos para o PNAE. Porque atualmente a gente tem um número pequeno ainda de agricultores. Desde que eu entrei no município, a gente sempre comprou alimentos da agricultura familiar. Só que uma coisa que me incomodava muito é que no município mesmo a gente tinha dificuldade de encontrar agricultores familiares, porque muitos às vezes não tinham habilitação, não tinha documentação adequada para fornecer para o programa, porque tem essas burocracias, né? Não é simplesmente o agricultor familiar falar que produz e amanhã ele já está com o alimento dentro da escola. Né? Então, tem toda a questão da documentação, que ele tem que estar apto, e aí acontece um processo de chamada pública, que é como se fosse uma licitação, para os agricultores, né, serem habilitados, e aí é feito um contrato para que depois eles possam fornecer para as escolas. E aí, como a gente ainda tem um número pequeno de agricultor no município, a prefeitura pensou, né, em instrumentalizar mesmo, né, ajudar de alguma forma mais agricultores, incentivar para que mais agricultores possam, daqui a pouco, estar produzindo mais alimentos para o PNAE de Nova Lima. Ô, Tati, perguntaram aqui no chat se esses kits são dados pela prefeitura. Sim, foram doados pela prefeitura. Eu tenho até um videozinho para mostrar para vocês depois. Teve uma cerimônia, né, para entregar esses kits. Então, assim, foi com uma verba da prefeitura, sabe? Mas aí, né, as famílias que vão receber, eles têm que se enquadrar, existe toda uma classificação para a pessoa se enquadrar nesse conceito de agricultor familiar, né? Tem todos os critérios, digamos assim. Nas escolas também a gente faz trabalhos, né, de coleta seletiva, essa questão também da oferta de alimentos saudáveis, ela é importante porque, até mais para frente eu vou comentar sobre um projeto que a gente fez numa escola que chamava Recreio Saudável. E aí nessa escola a gente percebia que tinha um consumo muito grande de alimentos ultraprocessados, né? Aqueles alimentos embalados, com aquela lista gigante de ingredientes, né? Ou seja, veneno para as crianças. E aí, essa possibilidade, né, da gente ofertar alimentos saudáveis, alimentos nutritivos, alimentos saborosos, que as crianças também vão gostar de comer, com esse projeto do Recreio Saudável, a gente conseguiu diminuir muito, praticamente zerar o consumo desses alimentos industrializados na escola, e a gente observou que isso impactou muito até na redução da geração de lixo, porque quando terminavam os recreios, o refeitório ficava, assim, muito sujo, né? Cheio de embalagem, os cestos lotados de embalagem, né? De chips, refrigerante. E à medida que a gente foi evoluindo no projeto, vou mostrar a foto para vocês. Ô, Tati, eles levavam de casa ou tinha... Levavam de casa. Ah, imaginei. Levavam de Não casa. tem cantina, né? Não, assim, que venda não. Graças a Deus, a gente não tem essa concorrência no município, mas não existe uma proibição de não poder levar lanche para casa. A gente faz um trabalho com os pais, um trabalho de conscientização, né, de convencimento. Então, assim, em várias reuniões de pais, as nutricionistas vão, apresentam um cardápio. A gente tem feito um trabalho grande também nas mídias sociais do município para divulgar, né, os benefícios dos cardápios. E, assim, para mostrar para os pais que às vezes eles mandam estão mandando um alimento que às vezes tem na escola, entendeu? Só que, assim, é o mínimo de pais que mandam alimentos saudáveis, né? Geralmente, a maioria manda alimentos de baixo valor nutricional. E aí, nessa escola, a gente teve que fazer esse trabalho e, assim, realmente a gente teve um resultado muito grande até nessa questão da geração de lixo. E também a gente trabalha, né, nas escolas
a gente desenvolve projetos de educação para consumo consciente da água, consumo consciente de luz e, né, dos alimentos também, sempre pensando no combate ao desperdício. E aí, aqui eu vou passar algumas fotos de experiências práticas que a gente teve desde 2019 em relação a essas questões de sustentabilidade na alimentação escolar. Essa foto aqui é de uma criança, de uma oficina que a gente fez em 2019, na Jornada de Educação Alimentar e Nutricional do FNDE, que é um projeto, né? O FNDE ele está dentro do Ministério da Educação e é o órgão, né? Uma autarquia que é responsável pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. E aí, desde 2017, se eu não me engano, o FNDE promove jornadas de educação alimentar e nutricional com temas específicos, e aí, no ano de 2019, um dos temas era sustentabilidade na alimentação escolar. E aí esse projeto foi realizado na Escola José Brasil, em Nova Lima, e aí a gente desenvolveu uma série de oficinas com os alunos. Essa escola desenvolveu uma horta escolar com plantas alimentícias não convencionais, punks, a gente costuma chamar até a sigla de punks. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essas punks, mas essas plantas alimentícias não convencionais são plantas, né, comestíveis, mas são plantas, né, são alimentos que atualmente perderam, digamos que o valor comercial. São alguns alimentos, né, que em determinada região, em algum momento, eles eram consumidos, mas que a população foi deixando de consumir esses alimentos. Aqui em Minas, vou dar alguns exemplos, mas certamente aí no Rio de Janeiro vocês devem ter, né? Vocês têm as punks que são aí da região de vocês, mas aqui em Minas Gerais, taioba, não sei se vocês consomem taioba aí no Rio de Janeiro. Taioba é considerado uma punk, Oropronobis, em Nova Lima, inclusive, uma punk, azedinha. Inclusive, a gente está com um projeto esse ano que os agricultores familiares que forem fornecer esse ano, porque a gente está finalizando um contrato e vai começar um outro contrato. E aí a gente incluiu essas punks nos cardápios escolares. Então a gente vai introduzir Oropronobis, a taioba, a azedinha, também que é deliciosa. Não sei se vocês conhecem, mas ela parece um pouco com alface e é muito usada em salada. E deixa eu ver se tem mais. Eu acho que agora, por enquanto, a gente vai entrar com essas punks, né? Mas assim, existem várias, né? Várias punks. Capuchinha. A capuchinha tem uma flor linda. Ela é uma folha, mas ela é muito conhecida porque ela é uma flor comestível. Tem a vinagreira, também que é conhecida como hibisco. Peixinho. Eu vou mostrar algumas fotos, porque essa oficina, esse projeto, né, que a gente fez na Jornada de Educação Alimentar e Nutricional de 2019, que tinha esse tema de sustentabilidade na alimentação escolar, a gente desenvolveu hortas com essas plantas alimentícias não convencionais na escola, e depois a gente desenvolveu oficinas culinárias utilizando esses alimentos, até para as crianças conhecerem, porque muitas crianças nunca ouviram falar, né, desses alimentos. E depois que teve a oficina, até algumas crianças relataram: na minha casa tem, a minha avó gosta de comer isso, a minha avó faz isso. Então, assim, realmente trabalhar com essas punks é um resgate mesmo, né, da cultura alimentar, dos hábitos alimentares. E essas plantas alimentícias não convencionais, elas são de fácil cultivo e elas têm um valor nutricional, assim, muito grande. Né? Para vocês terem ideia, eu acho que é o Oropronobis, que tem um teor tão grande de proteína, de ferro, que ele é considerado como uma carne vegetal, para vocês terem ideia. Então, assim, são alimentos, né, que tem muita fibra, vitaminas, minerais e também uma quantidade assim, importante, né, de proteína de origem vegetal. Então, a gente está fazendo esse resgate para introduzir esses alimentos nos cardápios escolares. E aí, essa oficina, então, foi em 2019. E aí, em 2019 também, a gente fez uma visita aos agricultores familiares que iriam começar a fornecer para o PNAE,
porque, como eu disse para vocês, né, quando eu cheguei em Nova Lima, em 2000 né, há 10 anos atrás, mais ou menos, o município já comprava alimentos da agricultura familiar, só que compravam alimentos de outros estados. Então, assim, a gente comprava suco integral de uva, mas aí vinha do sul. A gente sempre comprou também polpa de fruta para fazer suco, mas de uma cidade, Montes Claros, aqui em Minas. E a gente ficava muito incomodado de não ter agricultor do nosso município para fornecer. E aí, isso dificultava até da gente introduzir hortifruti da agricultura familiar, porque não tinha agricultores de lá do município. E aí, em 2019, a gente começou a fazer um trabalho, né, um levantamento junto com a Emater, que é a empresa de extensão rural aqui de Minas Gerais. Eles prestam, né, assistência técnica para os agricultores familiares. A gente começou a fazer esse trabalho de levantar, né, quantos agricultores a gente teria no município, quais teriam o interesse de fornecer para o PNAE. A Emater ajudou a fazer a regularização, né, da documentação, a princípio de 3 agricultores familiares. E em 2019, a gente já começou a fazer essa visita, levar também os alunos para conhecer, né, produção de alimentos, que futuramente, hoje mesmo, né, atualmente, essa produção que os alunos visitaram é um dos agricultores que fornecem para as escolas. Então, assim, isso é muito bacana, né, o aluno saber de onde que vem o alimento. E, assim, sempre chamando a atenção que, né, a produção da agricultura familiar é uma produção diversificada, é uma produção agroecológica, em alguns casos até orgânica. Esses agricultores de Nova Lima, eles estão passando por um processo de certificação. Então, futuramente, a gente vai ter produção de morango orgânico, de pitaia orgânica. Mas, atualmente, eles fornecem para a gente mais, são folhosos, né? Couve, mostarda, almeirão, espinafre, alface, salsinha, cebolinha. Eles estão começando também a fornecer algumas frutas, abacate, mexerica, banana. E também essa temática, né, essa pegada da agricultura familiar, existe toda uma questão de valorização da mão de obra, né, a questão da preservação do meio ambiente, que eu já comentei, né, tem a garantia, né, de alimentos mais nutritivos e seguros para o consumo dos alimentos. E essa questão também de conhecer de onde vêm os alimentos, né? Então, isso é muito importante. E aí, como forma, né, também de estimular a compra desses alimentos, né, da agricultura familiar, o ano passado teve um aumento, porque os agricultores familiares eles poderiam vender antes antes dessa alteração, né, na resolução, eles podiam fornecer cada agricultor familiar com uma DAP. DAP é um documento, né, que o agricultor familiar ele precisa ter esse documento para fornecer para o PNAE e também para participar de outras políticas públicas, né, na área de fomento mesmo à agricultura familiar. Então, antes eles poderiam fornecer, vender até 20 mil para o PNAE. E agora eles ampliaram. Então, assim, cada produtor, né, familiar ou empreendedor familiar rural, ele pode vender até 40 mil reais por ano para o PNAE. Então, isso também, né, a ampliação dessa cota de venda, isso também é um ponto positivo. E aí, aqui, só para exemplificar, que na pandemia, as crianças, além de receber os kits de alimentos não perecíveis, eles também receberam alimentos também da agricultura familiar. E isso que foi em maio de 2020, né? Então, está fazendo 2 anos. Isso aqui foi a foto, né, de uma criança recebendo o kit da agricultura familiar. E fora, né, hortifruti, né, a gente, como eu citei, a gente também trabalha com suco de uva integral, mas aí não é do nosso município, né, ele vem de uma cooperativa de agricultores familiares do sul do país. A gente trabalha com polpa de fruta, já trabalhamos com feijão da agricultura familiar, coloral. Atualmente também a gente tem comprado leite em pó também de cooperativa. Isso aqui também só para exemplificar, né, jornada de educação alimentar e nutricional, que trabalhou temas, né, sobre sustentabilidade, né, na alimentação escolar. Aqui, para exemplificar, a Emater realizando oficinas de hortas nas escolas, para implementação de hortas naquela escola que eu citei, Escola José Brasil Dias.
aqui lá não tinha muito espaço, mas aí a gente fez horta em pneus. E aí foi feito, né, o cultivo das punks, que depois foram usadas nas oficinas culinárias de gastronomia sustentável. Então, as crianças, né, acompanharam todo o processo de implantar a horta, colher e depois levar isso para produzir na cozinha da escola. E aí a gente teve uma ajuda, né, de um chefe de cozinha. Aqui as crianças estavam trabalhando com Oropronobis, né, que é uma punk. Aqui o chefe de cozinha estava finalizando uma salada que foi preparada com azedinha, que é uma punk, azedinha, feijão de corda, acho que tangerina. Aqui também a gente usou essa florzinha aqui, que é uma flor da capuchinha, que eu comentei com vocês, que é uma flor comestível. Nessa horta também, além das punks, plantas alimentícias não convencionais, a gente também fez cultivo de ervas aromáticas, e aí vão ter algumas preparações, né? Aqui é a salada, que o chefe estava finalizando. Aqui também é uma preparação de um peixinho empanado. O peixinho também é uma planta alimentícia não convencional. Aqui a gente produziu, né, com as ervas aromáticas também vindas da horta, suco de polpa de frutas da agricultura familiar. Esse aqui é um suco de manga com manjericão. Aqui também foi uma receita produzida também com frutas da agricultura familiar. Esse aqui era um doce na verdade, um creme, né, de chocolate que a gente testou. Além dessas oficinas, né, culinárias que envolveu todo o trabalho de hortas, né, a questão do desenvolvimento das receitas, a gente também trabalha com tanto com os pais como com as cozinheiras, oficinas de aproveitamento integral de alimentos, sempre, né, nessa temática de desperdício zero, né, sempre tentando aproveitar ao máximo, né, os alimentos de maneira bem integral. Isso aqui a gente fez esqueci o nome, gente, salpicão, era como se fosse um salpicão de melancia, usando casca de melancia, e aí depois a gente serviu, né, como se fosse um petisquinho, com os alunos também, né? A gente trabalha muito a questão do combate ao desperdício de alimentos, então todas as nossas escolas têm o serviço de self-service, então as crianças elas são orientadas a servir, né, a quantidade de alimento que elas de fato vão consumir para reduzir essa questão, né, das sobras de alimentos. A gente aplica também os testes de aceitabilidade, né, para a gente verificar quais preparações que estão tendo boa aceitação, as que não estiverem tendo boa aceitação, a gente tenta modificar, e se de tudo, depois que a gente modificou a preparação, ainda continuar tendo um desperdício grande, a gente tenta tirar, né, dos cardápios. Aqui, apesar, né, de eu estar falando mais de Nova Lima, mas esse trabalho foi realizado em Betim, que foi a escola, ela recebeu uma certificação de escola sustentável. Essa escola também, ela desenvolveu o trabalho com horta e também produção de compostagem, né, que depois foi utilizada na horta dessa escola, Aristides José da Silva. Aqui uma foto dos alunos trabalhando, né, na questão da produção, né, da compostagem. Outro projeto também legal que foi desenvolvido também, esse também na Prefeitura de Betim, projeto Semente do Bem, né, que houve capacitação de professores em relação à implantação também de coleta seletiva nas escolas, a questão também do desenvolvimento de hortas escolares, distribuição de sementes para implantação de hortas escolares, e aqui é uma foto da educação infantil, né, implantando também horta nas creches. Uma escola também houve também uma certificação da Escola Amiga do Meio Ambiente e selo Chuá, que foi uma certificação feita pela Copasa. A Copasa é uma empresa, né, que é responsável pelo tratamento de água aqui em Minas Gerais. E aí a Copasa ela forneceu capacitação para algumas escolas a respeito do consumo consciente da água, tanto na escola, né, no geral, né, nas escolas como um todo, também em relação à produção de alimentos, né, a gente sempre tenta conscientizar as cozinheiras, né, a respeito do uso consciente mesmo, né, da água.
E aí as escolas que passaram por essa capacitação, elas foram certificadas com esse selo Shuar. Tem as ações também de educação alimentar e nutricional, né, que a gente realiza com as crianças, sempre pensando para melhorar o consumo dos alimentos, né, pelas crianças, que vai impactar na redução do desperdício desses alimentos. Aqui, né, uma foto do projeto do Recreio Saudável, né, que a gente conseguiu reduzir muito o consumo de alimentos ultraprocessados na escola. Isso também melhorou a adesão da alimentação escolar pelos alunos e, ao mesmo tempo, a gente também conseguiu reduzir a produção de lixo, né, que vinha desses lanches que eram enviados pelos pais. E aqui, falando um pouquinho sobre uma premiação que a gente ganhou esse ano. Na verdade, o projeto foi o ano passado. Esse projeto chama Comida de Verdade na Escola, a importância da nutrição e da agricultura familiar no PNAE. E aí, Nova Lima foi reconhecido com 3 experiências exitosas, sendo que uma dessas experiências foi a articulação que nós fizemos para conseguir incluir os agricultores familiares do município no PNAE de Nova Lima. Então, a gente fez, né, um relato explicando como que foi toda essa articulação, que envolveu Emater, envolveu nutricionista, vigilância sanitária, conselho de alimentação escolar, e a partir disso a gente, né, conseguiu romper com as dificuldades que a gente tinha para fazer a inclusão desses agricultores familiares, e aí a gente, né, ganhou essa premiação. Estou até com uma plaquinha aqui, depois eu mostro, acho que vocês não conseguem ver, né? Porque eu estou apresentando, ou conseguem ver? Pois é, e aí a plaquinha Mais ou fala, menos, né? não dá para ver detalhes da plaquinha, não, mas Ah, tá. parabéns, eu falei, premiada, tá? É Nutri premiada. Pois é, aí na plaquinha está escrito que o CRN9 se sente honrado em ter essa equipe como destaque entre as experiências exitosas do projeto Comida de Verdade na Escola, a importância da nutrição e da agricultura familiar no PNAE. Até Ô, Tati, Oi. a Maria Suzana perguntou qual era a dificuldade para incluir esses agricultores. Primeiro, alguns agricultores, eles não sabiam direito como entrar para o programa, quais documentos, né, eles precisavam ter. Alguns tinham também um pouco assim de receio de achar que a prefeitura não paga direito. Então, a Emater precisou fazer esse trabalho de convencimento, né, apresentar o programa, apresentar assim, esse mercado, né, o PNAE como um mercado potencial para os agricultores familiares, explicar que a prefeitura paga, né, que pode ter algumas burocracias, porque qualquer compra no setor público tem um passo a passo, né? Tem toda a documentação que é exigida de apresentar, mas assim, que seria um benefício para eles. Então, aí foi feito esse trabalho com eles, então foram feitas várias reuniões para explicar isso, e aí ver quais documentos eles não tinham, sanar todas essas pendências, e aí depois a gente teve, junto com a Emater, né? A gente fez todo o levantamento de qual que era a capacidade produtiva, né? Fazer um levantamento mesmo, assim, o que o município produz, o que os agricultores produzem, porque não adianta a equipe de nutrição fazer um cardápio com itens que os agricultores não produzem, né? Então, tem que ter toda essa conexão, né? E a nutrição, a equipe de nutrição tem que estar aberta a fazer modificações para incluir os produtos da agricultura familiar. Atualmente, eu que faço essa articulação com os agricultores no município, eu que sou responsável pelos contratos. Então, vamos supor que é uma semana que no cardápio tem couve. E aí, só que o agricultor familiar, ele não conseguiu colher a quantidade de couve, né, que a gente vai precisar. E aí a gente consegue, assim, é muito flexível, a gente consegue trocar a couve que estava lá no cardápio pela mostarda que ele tem para nos fornecer, ou pela couve chinesa que ele tem para fornecer, entendeu? Então, a gente precisa ter essa flexibilidade, fazer esses ajustes e tentar planejar um cardápio que vai contemplar alimentos que são produzidos por eles, porque se eu colocar um alimento que não tem nada a ver, a gente não vai conseguir encaixar as coisas, entendeu? Então, tem que ser feito todo esse trabalho, né, em conjunto com a Emater. E aqui é uma foto mais recente de uma oficina que a gente fez final de abril, porque a gente está com a possibilidade de incluir cogumelos shiitake na merenda escolar, porque tem uma produtora, a gente até visitou, né, a produção dela recentemente em Nova Lima, e como a gente vai introduzir também essas plantas alimentícias não convencionais, a gente quis testar também algumas receitas. E aí a gente fez uma oficina nas escolas que chamava Prove e Aprove,
Tem até um videozinho, vou mostrar para vocês. E aí a gente fez todo esse trabalho mesmo em conjunto. Nessa foto a gente tem os agricultores familiares, presença dos agricultores familiares, alguns chefes de cozinha que a gente convidou para nos ajudar a desenvolver receitas com esses produtos, a equipe de nutrição, técnicos da Emater. Então, realmente, assim, é um trabalho bem em conjunto que dá resultado, né? Então, a gente precisa ter esse trabalho intersetorial, porque só a nutrição, só com a nutrição a gente não conseguiria fazer, né, chegar nesse ponto que a gente chegou, de conseguir levar o alimento da agricultura familiar para dentro das escolas. E aí, falando de um projeto que vai acontecer esse ano, o município de Nova Lima, ele foi convidado para participar de uma rede de formação para refeições saudáveis e sustentáveis nas escolas, um piloto para o PNAE. Então, esse projeto, nessa rede Reforce, é um projeto que está sendo liderado aqui no Brasil, né? Tem vários parceiros, mas principalmente pela Universidade Federal de Alfenas, aqui de Minas Gerais. Tem financiamento, né, de universidades da Inglaterra. E aí vai acontecer esse projeto, assim, ele, na verdade, como ele tem financiamento estrangeiro, né, internacional, ele está numa fase de aprovação no Conselho Nacional de Ética. Mas, em breve, nós vamos passar por uma série de capacitações. Então, esse projeto, ele prevê capacitação para nutricionista, ele prevê capacitação para as cozinheiras, para professores, tudo nessa temática, né, da gente formar, né, aqui em Minas Gerais, são municípios mineiros que foram convidados para participar, para a gente formar essa rede, né, de fortalecimento mesmo de produção de refeições saudáveis e sustentáveis nas escolas. Isso vai incluir, né, vai incluir debates da agricultura familiar. Eu sei que vai vir até um pessoal de São Paulo, tem um movimento, não sei se vocês conhecem, que é da Segunda Sem Carne. E aí a Prefeitura de São Paulo, a merenda escolar de lá, eles implantaram já, né, esse projeto. E aí eu sei que vão vir vários palestrantes, um desses palestrantes que vão estar envolvidos nesse projeto é o pessoal que lidera esse movimento da Segunda Sem Carne, porque eles têm, na verdade, têm implementado isso na alimentação escolar, né, dos municípios que estão abertos para isso. A gente sabe que o consumo de carne gera um impacto grande, né, para o meio ambiente, né? Isso aí já tem grandes evidências sobre isso. E aí a gente tem que estar, né, aberto a isso, enquanto nutricionistas, para fazer algumas adequações no cardápio. E como a gente vai também introduzir o cogumelo, então a gente está bem assim animados, né, com essa possibilidade. Vai ser um projeto que a gente vai ter essa possibilidade de formação e de ampliar mesmo, né, os horizontes para tornar os nossos cardápios cada vez mais sustentáveis. Outra coisa que a gente vai fazer esse ano, né, que é uma prévia de um livro que a gente vai publicar, um livro de receitas, comida de verdade, reflexões sobre o cultivo de hortas e práticas culinárias. Nesse livro, essa foto aqui, para vocês terem uma ideia, é foto sem filtro da agricultura familiar, dos nossos agricultores familiares, né? Então, aqui a gente consegue ver manjericão roxo, a gente consegue ver bertalha, que também é uma punk, a capuchinha, que eu falei, né, que dá uma flor linda, acho que tem peixinho aqui também, salsinha, hortelã, isso tudo da agricultura familiar, né, do nosso município. Então, assim, é um orgulho, né, a gente ver a qualidade dos produtos. E aí, era isso, né? Eu acho que eu falei um pouco demais, né, Glau? Era isso que eu queria falar. E aí eu queria só mostrar um vídeo para poder exemplificar. Dá tempo de mostrar o vídeo? Tá, Dá tempo. E, gente, eu sei que alguns alunos têm aula agora 8h20. Então, assim, quem até esse momento, né, ela já conseguiu fazer um apanhado geral de todas as informações. Agora a gente vai ficar aqui conversando, trocando ideia. Quem tiver aqui para outra aula, fica à vontade. Quem puder continuar, estamos aqui à disposição. Coloca aí, Tati, o vídeo, deixa que eu tô curiosa. aqui. Deixa eu ver como é que eu Olha, vou. já apareceu aqui no chat voluntário para trabalhar com você. É Tem de mesmo? tudo. Ó, vem dar um giro aqui em Minas, gente. Vem dar um rolê aqui que eu tô precisando de estagiário. Ai, Deus, eu falei, se eu tivesse como mandar, né, estagiários, seria um prazer.
É uma experiência muito interessante, né, gente? Por isso que eu fico louca para ter a oportunidade de mostrar para vocês. E o que eu fico muito feliz é ver essa integração mesmo, né? A Tati mostrou aqui um universo de possibilidades de atuação do nutricionista dentro do PNAE e experiências exitosas. A gente está cansado de ver, de ouvir falar de experiências traumáticas de alimentação escolar. Olha a experiência que ela trouxe hoje, né? Então, deixa eu ver aqui o videozinho, se vai dar certo, Glau. Eu tentei pegar Faz ele no igual o Instagram. outro. Compartilha sua tela, como se você estivesse compartilhando o PowerPoint. É porque assim, porque o vídeo tá no Instagram, sabe? Aí você entra no Instagram pelo computador. Isso, já tá aberto. Gente, é uma nova Tati na primeira, há 2 anos atrás. Não, que evolução, né? Uma baita evolução. Então, peraí, janela, deixa eu ver, ó. Ó, vai fluir. Vocês já estão vendo a tela? Tá. Pode dar o play. Mas tá pequeno? Não, tá dando para assistir. Tá. O som tá bom? Não, o som a gente não tá ouvindo, mas Não a tá? imagem já tá ótima, maravilhosa. Pode continuar. Tem a legenda. E aí, as crianças que fizeram o teste. Talvez não deu para ouvir muito o som, né? Mas pela legenda, né? Deu para acompanhar. Deu para acompanhar. Aqui, eu acho E que as crianças que faziam o teste na hora. Fizeram um teste na hora, e aí, assim, qual a percepção que a gente teve? A gente quer introduzir. Tati, desculpa. Tá no perfil do Prefeitura de Nova Lima. Quem quiser assistir depois pode assistir. Pode. Né? Pode buscar. Isso. Quer que coloque aqui no chat? Isso, coloca no chat que aí a gente. Quem ficar curioso. Uhum. Então, assim, a prefeitura agora tem assim feito muitas campanhas, né? Assim, a gente com a comunicação para divulgar mesmo, sabe? E aí dá uma visibilidade boa, assim,
até para falar dos agricultores familiares, né? Quando divulga o trabalho deles, eles acabam angariando outros consumidores, porque eles não fornecem só para o PNAE, né? Nova Lima mesmo é um município que tem muitos condomínios. Então, assim, é um público eles conseguem fornecer também para os condomínios. Então, dá uma visibilidade, né, para eles. Mas aí, sobre essas preparações que a gente fez, né, essa questão de introduzir o cogumelo, a gente percebeu que a gente pode fazer essa introdução, mas com alimentos que já são familiares para os alunos. Por exemplo, o estrogonofe de frango, que a gente introduziu o cogumelo, foi um sucesso, eles gostaram muito, né? O macarrão também, que a gente fez com cogumelo, também, porque macarrão é uma preparação que eles gostam. Mas, por exemplo, o bolinho, a gente fez tipo uma almôndega, né, de grão de bico com cogumelo, eles já não gostaram muito. Eu amei, assim, achei muito gostoso. Mas a gente percebeu que os alunos já não gostaram tanto. Já o suco de punk, né, que a gente usou laranja, abacaxi e a vinagreira, né, que é uma folhinha, uma punk, eles adoraram também. E não tinha uma gota de açúcar no suco. Tomaram, repetiram. E então, assim, a gente tem que ir fazendo, né, esses testes com os agricultores e assim, pensando em receitas criativas para conseguir fazer esse trabalho. Mas, assim, fechando, né, assim, tudo que eu queria falar, essa inclusão, né, dos agricultores familiares no PNAE, assim, é uma ação, né, extremamente importante por tudo que eu já falei, e né, o fato deles produzirem alimentos, né, nessa lógica da agroecologia, né, pensando na preservação do meio ambiente, isso, gente, isso é uma preocupação para as gerações futuras, né? Porque acho que o homem já degradou tanto o meio ambiente que a gente já está sentindo já, né? Tipo, o, tem um ditado que fala que o feitiço está virando contra o feiticeiro, né? Então, assim, eu acho que o meio ambiente já está tão castigado que a gente está começando a colher, né? Colher os frutos ruins disso, né? Então, políticas que vão apoiar, né, a agricultura familiar, que vão apoiar ações, né, de preservação do meio ambiente, isso tem que ser divulgado, isso tem que ser garantido, né? Porque também os últimos governos aí houveram algumas ações para enfraquecer, né, a atuação da agricultura familiar e, ao mesmo tempo, para fortalecer o agronegócio, e a gente sabe que não é por aí, né? Então, a gente, enquanto cidadãos, enquanto profissionais de saúde, a gente precisa lutar e apoiar essas iniciativas. Então, assim, eram essas experiências, né, que eu queria trazer para vocês. E se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, né? Se quiser vir fazer um estágio aqui comigo, estão convidados. Eu me diverti aqui, foi com os comentários também, né? As meninas curtiram aqui. Maria Suzana é da turma da manhã, mas ela faz questão de apresentar aqui na turma da noite para poder ter essa interação, né, Maria Suzana? Tati, ó, eu anotei aqui algumas perguntas. A maioria eu fui fazendo porque eu achei que era mais interessante responder naquele momento. Entendi. Então, eu até te interrompi aí umas 3 vezes por conta disso. Mas, ó, ficou aqui de pendência a receita do brigadeiro de chuchu. Tá. Essa eu mando agora. Oi? Eu mando agora. Isso, pode mandar, dou um jeito de compartilhar com eles. E outra coisa que eu queria comentar, a Tati, ela tem essa experiência do PNAE, né? E eu lembro que quando aconteceu essa mudança mais recente, esse ano, antes de dar aula para vocês, eu fiz minha consultoria, né? Entrei em contato com ela, falei, Tati, me ajuda, me atualiza aí das últimas novidades. Então, ela tá, né, imersa nessa realidade e conseguiu trazer para a gente toda essa experiência prática mesmo, né, do dia a dia de um nutricionista atuando dentro do PNAE e com
toda essa responsabilidade, toda essa iniciativa voltada para a sustentabilidade. E que a gente sequer conhecia, né? Por exemplo, essas premiações, esses incentivos. Então, a gente acha que é tudo muito burocrático, tudo, né? Tem incentivos, sim. E eu falo que isso também vai muito, foi o que a Tati começou, né, lá falando, vai muito de cada município. Ela vive duas realidades muito diferentes, né? Um município que valoriza, que incentiva, que estimula, e outro município que não é bem assim. Então, isso aí é quando a gente fala assim, não tem vontade política. Esse é um exemplo, né, de alguns municípios que têm essa vontade política, que têm essa preocupação, e outros municípios que não. Ela deu exemplos, né, que a gente trabalhou muito aqui dentro da disciplina, que é essa coisa do comer local, né, o quanto que isso reduz impactos para o meio ambiente. Então, vamos imaginar, se a criança comeria um biscoito industrializado, empacotado, que o pacote veio de São Paulo, que o biscoito veio de não sei da onde, que o refrigerante veio de... Olha quanta coisa que gerou para aquela criança se alimentar durante a refeição dela ali na escola, né? Olha quanto impacto ambiental. E a gente tem um exemplo prático, né, de como isso pode ser reduzido comprando da agricultura local, comprando da agricultura familiar, produzindo o alimento ali dentro da escola. Então, você reduz transporte, você reduz plástico, você reduz resíduos, né? Outra coisa que eu falo que é super interessante para o município, que a renda do município fique no próprio município. Então, ele está garantindo que o agricultor vai ter dinheiro para se manter, que não vai depender do Bolsa Família, que não vai depender de outras políticas para que ele sobreviva, né, para que ele se mantenha. Então, eu falo assim, o prefeito não é bonzinho, né? O prefeito, ele quer que a renda do município fique ali. Então, foi o que a Tati falou, se ele tem 1.300.000, ele garantiu que ficou ali entre os agricultores familiares. Então, é uma forma de você gerar empregos dentro do seu município. Então, o trabalho da Tati, ela mostrou muito isso, né? Gerando oportunidade. O pequeno produtor, vende aqui para mim isso. Você não consegue produzir mais aquilo outro? Olha que interessante. E é uma forma também, Glau, de fixar, né, o produtor no campo. E eu tenho percebido que, assim, os filhos, como eu que converso com os agricultores, né, toda semana, alguns deles, os filhos já estão interessando, né? Vê aquilo ali como renda, não vê aquilo ali como uma escravidão, né? Que eu vou ficar aqui para não ter retorno, vou ficar na roça aqui para não ter retorno. Não, é um emprego com garantia de compra, eu vou ter uma boa qualidade de vida aqui onde eu estou, né? E assim, filhos até dos agricultores, assim, os filhos são pessoas que tiveram a oportunidade de estudar concurso superior, mas que querem tocar o serviço da família, entendeu? O empreendimento da família. Então, assim, é super legal isso. A pessoa não está lá porque ela não deu nada na vida, entendeu? Ela porque é uma escolha mesmo, né, de trabalho. Então, acho isso muito legal, assim, quando eu vejo pessoas jovens se interessando, né, por levar à frente, assim, essa questão da família. E quando a Maria Suzana perguntou sobre quais seriam os problemas, eu vejo muito isso, assim, a questão burocrática é muito difícil, né? Porque às vezes um documento simples, tipo um documento da posse da terra, um documento... Exatamente. E, gente, os agricultores mesmo, seus mais velhos, eles têm dificuldade, igual, por exemplo, e aí já é papel do nutricionista tentar diminuir essas dificuldades. Por exemplo, todos os pedidos dos outros fornecedores normais, a gente tem que mandar de uma maneira formal, por e-mail, parará. Vocês acham que se eu ficar mandando pedido para o agricultor familiar por e-mail, esse pedido vai chegar? Não vai chegar. Então, assim, como eles têm o WhatsApp, a nossa comunicação acaba sendo toda por WhatsApp, entendeu? Eu mando os pedidos pelo WhatsApp. É assim, meio que se vira nos 30. O ano passado, quando eu assumi essa função da agricultura familiar, porque eu não tinha muito esse contato com eles, era uma outra nutricionista que fazia isso. Eles começaram a fornecer produtos, acho que foi logo em junho, né, quando as aulas começaram a voltar assim, gradativas. E aí, de junho a dezembro, eles ficaram sem emitir as notas fiscais, porque tem toda uma burocracia de entrar no sistema e emitir essa nota, e o sistema dá problema, e
Então, assim, se eu não tivesse chegado não era um trabalho meu emitir a nota fiscal, porque quem tem que emitir a nota fiscal é quem forneceu o produto, entendeu? Mas eles, às vezes, não tem problema de internet, entendeu? Não sabe mexer direito. E, assim, até para mim, eu nunca tinha mexido no sistema. Eu também, assim, tomei uma surra do sistema, entendeu? Porque o sistema é lento, é chato, você tem que digitar um monte de coisa. Então, se a gente não pega junto com eles, entendeu? Para facilitar, para queimar algumas etapas, o negócio não sai, entendeu? E como é interesse para mim que eles forneçam, então a gente acaba facilitando as coisas, né? É isso. Às vezes a gente pensa que não, mas a burocracia É um faz. impeditivo. Mas aí quando começa a dar certo, igual o que eu tenho percebido em Nova Lima, como tá dando certo com os agricultores que já entraram, então assim, O para esse vizinho fica de ano, olho, tipo, fulano tá vendendo para a prefeitura, tá dando certo, hein? exatamente, entendeu? Então, assim, a gente já tem uma perspectiva de ter mais agricultores para esse ano. E aí a gente fica feliz, né? Porque aí vai aumentar a produção. E imagina se algum dia a gente conseguir fornecer tudo da agricultura familiar, porque atualmente a gente não consegue, né? A gente tem um outro contrato que é da Ceasa, mas nossa, ia ser assim, um sonho, sabe? Ter tudo da agricultura familiar, mas a gente ainda precisa caminhar um pouco para chegar nesse nível. Ai, obrigada, Tati, por toda a troca de experiências, que assim, ó, até agora há pouco a gente tinha 25 alunos, agora 8h20 que começou a sair, né? Mas, ó, arrasou aí. Te agradeço muito, muito mesmo, porque Que tem bom. amigas incríveis, né, gente? Mas eu fico muito orgulhosa, assim, de tudo, de toda a sua trajetória, de você, né, de ter toda essa experiência aí para contar. Então, é um orgulho mesmo poder trazer amigos assim, hein, gente? Um orgulho. E não tem só um, não, tá? Tem vários. Que bom, Glau. Mas assim, a Glaucia também é uma amiga querida, né? Sempre que ela me chama, eu tô dentro, assim. E é bom, né, a gente falar da nossa prática profissional. É legal isso, assim. E até para vocês que são estudantes, quem sabe vai ter alguém aí que vai querer trabalhar com o PNAE, né? Então Pois é muito é. gratificante, assim, né? Eu falo que, às vezes, o aluno fala assim, ai, saúde coletiva, será que eu vou trabalhar com isso? Gente, apareceu um concurso com um bom salário, você vai. E aí você tem que ter pessoas que te inspiram, como a Tati. Então, eu acho que é legal até para a gente desmistificar um pouco o que esse nutricionista faz. Ele faz muita coisa, né? Muita coisa, muita Tem uma coisa. responsabilidade muito grande. Aqui, ó, estão te pedindo o seu contato. Deixa eu colocar aqui no chat. É o Tatiane Oliveira até hoje, amiga. É hoje. Ai, ai. Ô, Glau, eu agora tô bem nas mídias, né? Poxa, tá arrasando, hein? Tá Arrasei. arrasando. A Ah lá, ela primeira botou ali, aula. gente, esse e-mail é o mesmo de quando a gente formou. Esse e-mail tem 20. Mentira. Tem, Esse... muitos anos. Ai, Mas aí, quem Deus. quiser, gente, esclarecer alguma dúvida, material, trocar uma ideia, pode me chamar aí no e-mail, a gente vai conversando, tá bom? Eu agradeço, né, o convite, agradeço por vocês terem ficado, né, esse tempo assistindo, né, esse compartilhamento de experiências, e vocês precisando, eu tô aí. Depois vocês vêm aqui em Minas tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, né, Glaucia? Aí eu tô perguntando se você tem Insta, Tati. Eu tenho, mas assim, eu publico muito pouco no Instagram, muito pouco. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Nem sei direito meu Instagram, gente, tanto que eu uso. Tanto que ela posta, hein? É, Ó, estão pedindo a receita, eu vou fazer o seguinte, Tati. Depois se você puder me passar, ou pelo WhatsApp, ou me mandar em algum lugar que, algum livro de receita que tenha, aí eu compartilho com vocês, tá, gente? Eu deixo lá no mural, do tá, fórum de dúvidas, tá? beleza. Deixa eu só conferir aqui o Instagram, só para você encerrar, Glau. Tatiane Oliveira 520, se não me engano, amiga. Na verdade, Underline. é um negócio meio esquisito meu Instagram, mas qualquer coisa depois eu te passo também, você manda para eles. Deixa eu conferir aqui rapidinho, que eu tô com o celular aqui. Só um minuto. E aí a receita eu mando na sequência. É tatiane.deoliveira. Coloquei certinho. É esse aqui mesmo, tá bom? Então é isso, pessoal. Não Obrigada, botou não, tá? Tati.
Ah, tá aqui, tá sim. Tatiane Ponto de Oliveira, 520, isso mesmo. Tá bom? Então, um abraço para vocês, um beijo para a Glau. Ah, eu que agradeço, gente. Próxima. Obrigada, viu? Obrigada a todos. Agora sextou. Eu brinco que depois que a aula termina é que sextou de verdade. Sextou. Sextou. Tá, hoje sextou com a Tati. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, bom final de semana. Tchau.